Amor, Ilusão e Solidão. Os melhores contos de Virginia Woolf. Editora Infinitum. Tradução: Ângelo Cláudio Alvarez Pinto. Narração: Hélia Araújo. Introdução: por Ângelo Cláudio Alvarez Pinto. O nome de Virginia Woolf costuma ser associado aos grandes romances modernistas do século XX, obras que transformaram a maneira como escritores e leitores compreendem a experiência humana. No entanto, existe uma Virginia Woolf que muitos leitores ainda não conhecem plenamente: a contista. Em seus contos, encontramos a mesma inteligência literária, a mesma sensibilidade psicológica e a mesma capacidade de observar os movimentos mais sutis da alma humana que tornaram seus romances inesquecíveis. Mas encontramos também algo diferente: uma escrita concentrada, capaz de iluminar um instante e transformá-lo numa revelação. Os textos reunidos neste volume demonstram a extraordinária versatilidade de Woolf. Em poucas páginas, ela consegue revelar conflitos emocionais que muitos autores levariam centenas de páginas para desenvolver. Seus personagens habitam estados de espírito. O verdadeiro drama raramente ocorre no mundo exterior. Ele se desenrola dentro da consciência, nos pensamentos não ditos, nos desejos ocultos, nas ilusões cuidadosamente construídas e nas verdades que surgem quando menos se espera. Ao longo destas narrativas, o leitor encontrará alguns dos temas que acompanharam Virginia Woolf durante toda a sua trajetória literária. O amor aparece não como uma experiência simples ou idealizada, mas como uma força complexa, capaz de criar universos inteiros e também de destruí-los. A solidão surge como uma condição fundamental da existência humana, mesmo entre pessoas que convivem diariamente. A passagem do tempo atua silenciosamente sobre os indivíduos, alterando relações, expectativas e sonhos. E a imaginação surge como uma ponte entre aquilo que somos e aquilo que gostaríamos de ser. Em Lapin e Lapinova, um dos contos mais conhecidos desta coletânea, Woolf explora a intimidade de um casamento através de uma fantasia compartilhada por marido e mulher. O que começa como uma brincadeira inocente transforma-se numa poderosa reflexão sobre identidade, cumplicidade e desencanto. Poucas escritoras conseguiram retratar com tanta delicadeza a distância que pode surgir entre duas pessoas que um dia acreditaram habitar o mesmo mundo. Já em A Duquesa e o Joalheiro, Woolf desloca seu olhar para as relações entre dinheiro, status social e desejo. A autora examina os mecanismos da ambição humana com ironia e precisão, revelando como as aparências frequentemente escondem interesses, fragilidades e ilusões. O conto apresenta uma crítica elegante à sociedade britânica de sua época, mas seus temas permanecem surpreendentemente atuais. Em Juntos e Separados, a escritora volta sua atenção para aqueles encontros aparentemente insignificantes que, por alguns instantes, parecem romper as barreiras que separam as pessoas. Woolf investiga um dos maiores mistérios da experiência humana: a sensação de compreender profundamente alguém e, ao mesmo tempo, perceber que essa compreensão nunca será completa. Trata-se de uma reflexão delicada sobre proximidade, distância e os limites da comunicação. Por sua vez, Um Balanço oferece uma das características mais fascinantes da autora: sua capacidade de transformar observações cotidianas em reflexões filosóficas. O conto conduz o leitor por uma série de percepções sobre a sociedade, a solidão e o significado da vida em comunidade. Como acontece frequentemente em sua obra, um simples instante torna-se uma janela para questões universais. O grande talento de Virginia Woolf está justamente nessa capacidade de revelar o extraordinário escondido dentro do comum. Um jantar de família, uma conversa numa festa, uma caminhada, um olhar ou uma lembrança tornam-se matéria-prima para investigações profundas sobre a natureza humana. Seus personagens não são heróis grandiosos nem figuras excepcionais. São homens e mulheres comuns, que carregam dúvidas, medos, desejos e sonhos semelhantes aos nossos. Embora escritos há quase um século, estes contos permanecem surpreendentemente modernos. Os sentimentos retratados por Woolf continuam reconhecíveis porque pertencem à própria condição humana. O medo da perda, a busca por conexão,
A necessidade de ser compreendido e a dificuldade de compreender os outros são experiências que atravessam gerações e culturas. Ler Virginia Woolf é aprender a prestar atenção. Sua literatura nos ensina que os acontecimentos mais importantes nem sempre são os mais visíveis. Muitas vezes, uma transformação decisiva ocorre silenciosamente, dentro da mente de uma pessoa, enquanto o mundo segue aparentemente inalterado ao seu redor. Poucos escritores conseguiram captar com tanta sensibilidade essa dimensão invisível da existência. Esta seleção oferece ao leitor uma excelente porta de entrada para o universo de uma das maiores escritoras da literatura moderna. São histórias que combinam elegância, profundidade e beleza estilística, convidando-nos a olhar para nós mesmos e para os outros com mais atenção. Ao final destas páginas, talvez descubramos aquilo que Virginia Woolf compreendeu tão bem, que a verdadeira aventura humana acontece dentro da consciência, nesse território misterioso onde memória e desejo se encontram. Que estes contos sejam lidos como experiências, porque nas mãos de Virginia Woolf, cada história se transforma numa exploração das regiões mais profundas e fascinantes da alma humana. Lapin e Lapinova. Eles se casaram. A marcha nupcial ressoou. Os pombos esvoaçaram. Meninos de pequenos paletós escolares lançaram arroz. Um fox terrier atravessou o caminho sem pressa, e Ernest Thorburn conduziu sua noiva até o automóvel através daquela pequena multidão curiosa de completos estranhos que sempre se reúne em Londres para desfrutar da felicidade ou da infelicidade alheia. Certamente ele parecia bonito e ela parecia tímida. Mais arroz foi lançado e o carro partiu. Isso aconteceu numa terça-feira. Agora era sábado. Rosalind ainda precisava se acostumar ao fato de que era a Sra. Ernest Thorburn. Talvez jamais se acostumasse ao fato de ser a Sra. Ernest, quem quer que fosse, pensou ela, sentada na janela saliente do hotel, olhando através do lago para as montanhas e esperando o marido descer para o café da manhã. Ernest era um nome difícil de aceitar. Não era o nome que ela teria escolhido. Teria preferido Timothy, Anthony ou Peter. Tampouco ele tinha a aparência de Ernest. O nome evocava o Memorial Albert, aparadores de mogno, gravuras em aço do príncipe consorte com sua família. Em suma, a sala de jantar de sua sogra em Portchester Terrace. Mas ali estava ele. Graças a Deus não parecia um Ernest. Não. Mas com que ele se parecia? Ela o observou de soslaio. Bem, quando comia torradas, parecia um coelho. Não que qualquer outra pessoa percebesse semelhança com uma criatura tão diminuta e tímida naquele jovem elegante e musculoso, de nariz reto, olhos azuis e boca muito firme. Mas isso tornava tudo ainda mais divertido. Seu nariz estremecia ligeiramente quando ele comia. O de seu coelho de estimação também. Ela continuou observando o nariz dele se mover. Então teve de explicar, quando ele a surpreendeu olhando para ele, por que estava rindo. É porque você parece um coelho, Ernest, disse ela. Como um coelho selvagem, acrescentou, observando-o. Um coelho caçador, um coelho rei, um coelho que faz leis para todos os outros coelhos. Ernest não tinha objeção alguma a ser esse tipo de coelho, e já que a divertia vê-lo mexer o nariz, ele nunca soubera que seu nariz se movia assim, passou a fazê-lo de propósito. E ela ria e ria, e ele também ria, de modo que as senhoritas solteironas, o pescador e o garçom suíço com seu casaco preto engordurado adivinharam corretamente. Eles eram muito felizes. Mas por quanto tempo dura uma felicidade dessas? Perguntaram a si mesmos. E cada um respondeu de acordo com as suas próprias circunstâncias. Na hora do almoço, sentados sobre um tufo de urze à beira do lago, alface, coelho, disse Rosalind, estendendo a alface que lhes fora fornecida para acompanhar os ovos cozidos. Venha pegar da minha mão, acrescentou. Ele se inclinou e mordiscou a alface, mexendo o nariz. Bom coelho, lindo coelho, disse ela, afagando-o, como costumava afagar seu coelho doméstico em casa. Mas isso era absurdo. Ele não era um coelho doméstico, fosse o que fosse. Ele traduziu a ideia para o francês. Lapin, chamou-o. Mas se fosse o que fosse, não era um coelho francês. Era simplesmente e exclusivamente inglês, nascido em Portchester Terrace
educado em rugby, agora funcionário do Serviço Civil de Sua Majestade. Então ela tentou Bunny, mas era pior. Bunny era alguém rechonchudo, macio e cômico. Ele era magro, firme e sério. Ainda assim, seu nariz se movia. Lapin! Exclamou de repente. E soltou um pequeno grito, como se tivesse encontrado exatamente a palavra que procurava. Lapin, Lapin, Rei Lapin! Repetiu. Parecia combinar perfeitamente com ele. Ele não era Ernest, era o Rei Lapin. Por quê? Ela não sabia. Quando não havia mais nada de novo para conversar durante seus longos passeios solitários, e chovia, como todos haviam avisado que choveria, ou quando estavam sentados junto ao fogo à noite, pois fazia frio, e as senhoritas já tinham ido embora, assim como o pescador, e o garçom só aparecia se chamassem pela campainha, ela deixava a imaginação brincar com a história da tribo dos Lapin. Sob suas mãos, ela costurava, ele lia. Eles se tornavam muito reais, muito vívidos, muito divertidos. Ernest pousava o jornal e a ajudava. Havia coelhos negros e vermelhos. Havia coelhos inimigos e amigos. Havia a floresta onde viviam, as pradarias distantes e o pântano. Acima de tudo, havia o Rei Lapin, que, longe de possuir apenas aquele único traço, mexer o nariz, tornava-se, à medida que os dias passavam, um animal de extraordinária personalidade. Rosalind estava sempre descobrindo novas qualidades nele. Mas, acima de tudo, era um grande caçador. E o que, perguntou Rosalind, no último dia da lua de mel, fez o rei hoje? Na verdade, haviam passado o dia inteiro escalando montanhas, e ela estava com uma bolha no calcanhar, mas não era a isso que se referia. Hoje, disse Ernest, mexendo o nariz, enquanto cortava a ponta do charuto com os dentes. Ele perseguiu uma lebre. Fez uma pausa, acendeu um fósforo e tornou a mexer o nariz. Uma lebre fêmea, acrescentou. Uma lebre branca, exclamou Rosalind, como se estivesse esperando exatamente isso. Uma lebre pequena, cinzento-prateada, com olhos grandes e brilhantes? Sim, respondeu Ernest, olhando para ela como ela havia olhado para ele. Um animalzinho, com os olhos saltando da cabeça e as duas patinhas dianteiras pendendo. Era exatamente assim que ela estava sentada, com a costura pendendo das mãos. E seus olhos, tão grandes e brilhantes, eram de fato um pouco salientes. Ah, Lapinova, murmurou Rosalind. É assim que ela se chama? Perguntou Ernest. A verdadeira Rosalind? Ele a fitou. Estava profundamente apaixonado por ela. Sim, é assim que ela se chama, respondeu Rosalind. Lapinova. E antes de se deitarem naquela noite, tudo estava decidido. Ele era o Rei Lapin. Ela era a Rainha Lapinova. Eram opostos um do outro. Ele era ousado e determinado. Ela, cautelosa e imprevisível. Ele governava o movimentado mundo dos coelhos. O mundo dela era um lugar desolado e misterioso, que percorria principalmente ao luar. Ainda assim, seus territórios se tocavam. Eram rei e rainha. Assim, quando regressaram da lua de mel, possuíam um mundo privado, habitado, com exceção da única lebre branca, inteiramente por coelhos. Ninguém suspeitava da existência daquele lugar, e isso, naturalmente, tornava tudo ainda mais divertido. Fazia-os sentir, mais do que a maioria dos jovens casais, unidos contra o resto do mundo. Muitas vezes trocavam olhares maliciosos quando alguém falava de coelhos, florestas, armadilhas ou caçadas. Ou piscavam discretamente um para o outro à mesa quando a tia Mary dizia que nunca suportara ver uma lebre servida num prato. Parecia tanto um bebê. Ou quando John, o irmão caçador de Ernest, lhes contava o preço que os coelhos estavam alcançando naquele outono em Wiltshire, peles incluídas. Às vezes, quando precisavam de um guarda-caça, de um caçador furtivo ou de um senhor feudal, divertiam-se distribuindo os papéis entre os amigos. A mãe de Ernest, a senhora Reginald Thorburn, por exemplo, encaixava-se perfeitamente no papel do proprietário rural. Mas tudo era secreto. Esse era o encanto. Ninguém além deles sabia que aquele mundo existia. Sem aquele mundo, perguntava-se Rosalind, como teria conseguido sobreviver àquele inverno?
Houve, por exemplo, a festa das bodas de ouro, quando todos os Thorburn se reuniram em Porchester Terrace para celebrar o 50º aniversário daquela união tão abençoada. Afinal, não produzira Ernest Thorburn? E tão fecunda. Afinal, não produzira ainda outros 9 filhos e filhas, muitos deles já casados e igualmente fecundos? Rosalind temia aquela festa, mas era inevitável. Enquanto subia a escada, sentia amargamente que era filha única e órfã, além de tudo. Apenas uma gota entre todos aqueles Thorburn reunidos no grande salão de visitas, com seu papel de parede de cetim brilhante e seus lustrosos retratos de família. Os Thorburn vivos pareciam-se muito com os retratados. Apenas, em vez de lábios pintados, tinham lábios de verdade, dos quais saíam piadas. Piadas sobre salas de aula e sobre como haviam puxado a cadeira da governanta. Piadas sobre sapos e sobre como os colocavam entre os lençóis imaculados de velhas solteironas. Quanto a ela, jamais sequer fizera uma cama armadilha. Segurando o presente nas mãos, avançou em direção à sogra, esplêndida em cetim amarelo, e ao sogro, adornado com um rico cravo amarelo. Ao redor deles, sobre mesas e cadeiras, acumulavam-se homenagens douradas, algumas aninhadas em algodão, outras exibindo-se em todo o seu esplendor. Castiçais, caixas de charuto, correntes, cada uma ostentando a marca do ourives que atestava ser ouro maciço, autêntico certificado. Mas o presente dela era apenas uma pequena caixa de metal dourado, perfurada por pequenos orifícios. Um antigo polvilhador de areia, relíquia do século XVIII, outrora usado para espalhar areia sobre tinta fresca. Um presente bastante sem sentido, pensou ela, numa época de mata-borrões. E ao oferecê-lo, viu diante de si a letra negra e atarracada com que a sogra, durante o noivado, escrevera: "Espero que meu filho a faça feliz." Não, ela não era feliz. Nem um pouco feliz. Olhou para Ernest, ereto como uma haste, com um nariz igual a todos os narizes dos retratos da família. Um nariz que não se mexia nem um pouco. Depois desceram para o jantar. Ela estava meio escondida pelos enormes crisântemos que enrolavam suas pétalas vermelhas e douradas em grandes esferas compactas. Tudo era dourado. Um cartão com bordas de ouro e iniciais entrelaçadas em ouro listava todos os pratos que seriam servidos sucessivamente. Ela mergulhou a colher num prato de líquido dourado e transparente. A névoa branca e crua do lado de fora fora transformada pelas lâmpadas numa malha dourada, que desfocava os contornos dos pratos e dava aos abacaxis uma casca áspera de ouro. Apenas ela própria, em seu vestido branco de noiva, fitando a frente com seus olhos proeminentes, parecia insolúvel como uma estalactite de gelo. À medida que o jantar avançava, porém, a sala tornou-se abafada pelo calor. Gotas de suor surgiram nas testas dos homens. Ela sentiu que sua estalactite estava se transformando em água. Estava derretendo, dispersando-se, dissolvendo-se no nada, e logo desmaiaria. Então, através do turbilhão em sua cabeça e do estrondo em seus ouvidos, ouviu a voz de uma mulher exclamar: "Mas eles se reproduzem tanto!" Os Thorburn, sim, eles se reproduzem tanto, repetiu ela consigo mesma, olhando para todos aqueles rostos redondos e vermelhos que pareciam duplicados pela vertigem que a dominava e ampliados pela névoa dourada que os envolvia. Eles se reproduzem tanto! Então John berrou: "Pequenos demônios, atirem neles, pisem neles com botas grandes. Essa é a única maneira de lidar com eles, os coelhos." Ao ouvir aquela palavra mágica, ela reviveu. Espiando entre os crisântemos, viu o nariz de Ernest se mover. Ele estremeceu, percorreu-se de sucessivos tremores. E então, uma misteriosa catástrofe acometeu os Thorburn. A mesa dourada tornou-se uma charneca coberta de tojos em plena floração. O ruído das vozes transformou-se numa única gargalhada de cotovia descendo dos céus. Era um céu azul. Nuvens passavam lentamente. E todos haviam mudado, os Thorburn. Ela olhou para o sogro, um homenzinho furtivo de bigodes tingidos. Sua mania era colecionar coisas: sinetes, caixas esmaltadas, pequenas relíquias de penteadeiros do século XVIII
que escondia nas gavetas do escritório, longe dos olhos da esposa. Agora ela o via como realmente era, um caçador furtivo, afastando-se sorrateiramente com o casaco estufado de fazões e perdizes, para despejá-los discretamente numa panela de 3 pés em sua cabana esfumaçada. Aquele era seu verdadeiro sogro, um caçador furtivo. E Célia, a filha solteira, que sempre farejava os segredos alheios, aquelas pequenas coisas que as pessoas desejavam esconder, ela era um furão branco, com olhos rosados e nariz coberto de terra por causa de suas horríveis escavações subterrâneas. Carregada numa rede ao ombro dos homens e enfiada em buracos, era uma vida lamentável a de Célia, e não era culpa dela. Assim Rosalind a via. E então olhou para a sogra, a quem haviam apelidado de proprietária rural. Ruborizada, grosseira, mandona. Ela era tudo isso enquanto agradecia o brinde, mas agora que Rosalind, isto é, Lapinova, a enxergava, via atrás dela a mansão familiar em ruínas, o reboco descascando das paredes, e a ouvia, com um soluço na voz, agradecendo aos filhos que a odiavam por um mundo que deixara de existir. Fez-se um súbito silêncio. Todos ergueram as taças, todos beberam, e então acabou. «Oh, Rei Lapin!» exclamou ela, enquanto voltavam para casa através da neblina. «Se seu nariz não tivesse se mexido naquele instante, eu teria sido capturada.» «Mas você está a salvo», disse o Rei Lapin, apertando sua pata. «Completamente a salvo», respondeu ela. E seguiram de carruagem através do parque, rei e rainha dos brejos, da névoa e da charneca perfumada de tojo. Assim o tempo passou. 1 ano, 2 anos. E numa noite de inverno, que por coincidência era o aniversário da festa das bodas de ouro, mas a senhora Reginald Thorburn estava morta. A casa estava para alugar, e havia apenas um zelador residindo nela. Ernest voltou do escritório. Tinha um lar agradável. Meia casa sobre uma selaria em South Kensington, não muito longe da estação de metrô. Fazia frio, havia neblina no ar, e Rosalind estava sentada junto ao fogo, costurando. «Você não imagina o que me aconteceu hoje», começou ela, assim que ele se acomodou na poltrona, com as pernas estendidas em direção ao fogo. «Eu estava atravessando o riacho quando...» «Que riacho?» interrompeu Ernest. «O riacho lá embaixo, onde nossa floresta encontra a Floresta Negra», explicou ela. Ernest ficou completamente perplexo por um instante. «Que diabo você está dizendo?» perguntou. «Meu querido Ernest», exclamou ela, consternada. «Rei Lapin», acrescentou, deixando pender as pequenas patas dianteiras à luz do fogo. Mas o nariz dele não se moveu. As mãos dela, que haviam voltado a ser mãos, apertaram o tecido que segurava. Seus olhos quase saltaram das órbitas. Levou pelo menos 5 minutos para que ele deixasse de ser Ernest Thorburn e voltasse a ser o Rei Lapin. E enquanto esperava, ela sentia um peso na nuca, como se alguém estivesse prestes a torcê-la. Finalmente, ele se transformou em Rei Lapin. Seu nariz estremeceu, e passaram a noite vagando pela floresta como de costume. Mas ela dormiu mal. No meio da noite, acordou com a sensação de que algo estranho havia acontecido. Estava rígida e gelada. Por fim, acendeu a luz e olhou para Ernest deitado ao seu lado. Dormia profundamente. Roncava. Mas, embora roncasse, seu nariz permanecia perfeitamente imóvel. Parecia que jamais se movera. Seria possível que ele fosse realmente Ernest? E que ela estivesse realmente casada com Ernest? A visão da sala de jantar de sua sogra surgiu diante dela. E ali estavam os dois, ela e Ernest, envelhecidos, sob as gravuras, diante do aparador. Era o dia de suas bodas de ouro. Ela não suportava aquilo. «Lapin, Rei Lapin», sussurrou. Por um instante, o nariz dele pareceu se mover por conta própria. Mas ele continuou dormindo. «Acorde, Lapin, acorde!» gritou ela. Ernest acordou. E ao vê-la sentada rigidamente ao seu lado na cama, perguntou: «O que houve?» «Achei que meu coelho tinha morrido», soluçou ela. Ernest irritou-se. «Não diga bobagens, Rosalind», respondeu. «Deite-se e vá dormir». Virou-se para o outro lado. No instante seguinte, já dormia profundamente e roncava. Mas ela não conseguia dormir. Ficou encolhida em seu lado da cama,
como uma lebre em seu abrigo. Apagara a luz, mas o poste da rua iluminava fracamente o teto, e as árvores do lado de fora desenhavam sobre ele uma rendilhada trama de sombras, como se houvesse um bosque fantasmagórico no teto, por onde ela vagava, virando, torcendo-se, entrando e saindo, em círculos, caçando, sendo caçada, ouvindo o latido dos cães e o toque das cornetas, fugindo, escapando, até que a criada abriu as cortinas e trouxe o chá da manhã. No dia seguinte, não conseguiu se concentrar em nada. Parecia ter perdido alguma coisa. Sentia como se o seu corpo tivesse encolhido. Tornara-se pequeno, negro e rígido. As articulações também pareciam endurecidas, e quando se olhava no espelho, o que fez várias vezes enquanto perambulava pelo apartamento, seus olhos pareciam saltar da cabeça, como passas numa massa de pão. Os cômodos também pareciam menores. Grandes móveis avançavam em ângulos estranhos, e ela se pegava esbarrando neles. Por fim, colocou o chapéu e saiu. Caminhou pela Cromwell Road, e a cada sala que avistava, através das janelas, parecia uma sala de jantar onde pessoas comiam sob gravuras em aço, entre pesadas cortinas amarelas rendadas e aparadores de mogno. Finalmente chegou ao Museu de História Natural. Quando criança, gostava muito daquele lugar, mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma lebre empalhada, parada sobre neve artificial, com olhos de vidro cor-de-rosa. De algum modo, aquilo a fez estremecer por inteiro. Talvez fosse melhor quando o crepúsculo caísse. Voltou para casa e sentou-se diante da lareira, sem acender a luz, tentando imaginar que estava sozinha numa charneca, que havia um riacho correndo, e além do riacho, uma floresta escura. Mas não conseguia ir além do riacho. Por fim, agachou-se na margem, sobre a relva molhada, e permaneceu encolhida na poltrona, com as mãos pendendo vazias e os olhos vidrados, como olhos de vidro à luz do fogo. Então ouviu o estampido de um tiro. Sobressaltou-se como se tivesse sido atingida. Era apenas Ernest girando a chave da fechadura. Ela esperou, tremendo. Ele entrou e acendeu a luz. Ali estava ele, alto, bonito, esfregando as mãos avermelhadas pelo frio. Sentada no escuro? Perguntou. Ah, Ernest, Ernest! Exclamou ela, erguendo-se da cadeira. E agora, o que foi? Perguntou ele com vivacidade, aquecendo as mãos junto ao fogo. É Lapinova, balbuciou ela, lançando-lhe um olhar desesperado com seus grandes olhos assustados. Ela se foi, Ernest. Eu a perdi. Ernest franziu a testa. Apertou os lábios. Ah, então é isso? Disse, sorrindo para a esposa com certa dureza. Durante 10 segundos permaneceu imóvel e em silêncio. E ela esperou, sentindo mãos invisíveis apertarem a parte de trás de seu pescoço. Sim, disse ele por fim. Pobre Lapinova. Endireitou a gravata diante do espelho sobre a lareira. Caiu numa armadilha, disse. Morreu. Então, sentou-se e abriu o jornal. Assim terminou aquele casamento. A Duquesa e o Joalheiro. Oliver Bacon morava no último andar de uma casa com vista para o Green Park. Tinha um apartamento. As cadeiras projetavam-se em ângulos impecáveis. Cadeiras revestidas de couro. Sofás preenchiam os vãos das janelas. Sofás cobertos de tapeçarias. As janelas, as 3 longas janelas, possuíam a medida exata de cortinas rendadas discretas e cetim estampado. O aparador de mogno exibia discretamente os conhaques, uísques e licores adequados. E da janela central ele observava os tetos reluzentes dos automóveis elegantes comprimidos nos estreitos canais de Piccadilly. Uma localização mais central seria impossível de imaginar. E às 8 da manhã, seu café era servido numa bandeja por um criado. O criado desdobrava o seu roupão cor de carmim, ele rasgava as cartas com suas unhas longas e pontiagudas e retirava espessos cartões brancos de convite, nos quais a gravação em relevo se destacava, enviados por duquesas, condessas, viscondessas e honoráveis damas. Depois se lavava. Depois comia suas torradas. Depois lia o jornal diante do brilho intenso de uma lareira elétrica. Contemple, Oliver, dizia a si mesmo. Você que começou a vida num beco imundo, você que... E baixava os olhos para as pernas, tão bem moldadas dentro de calças perfeitas, para as botas, para as polainas.
Tudo era elegante, reluzente, cortado do melhor tecido pelas melhores tesouras de Savile Row. Mas frequentemente ele desmontava aquela imagem e voltava a ser um menino num beco escuro. Houve um tempo em que julgara que o auge de sua ambição seria vender cães roubados a damas elegantes em Whitechapel. E certa vez fora enganado. Ah, Oliver, lamentara sua mãe. Ah, Oliver, quando vai criar juízo, meu filho? Depois, trabalhara atrás de um balcão. Vendera relógios baratos. Mais tarde, levara uma carteira para Amsterdã. Ao recordar isso, soltava uma risadinha. O velho Oliver lembrando-se do jovem. Sim, os 3 diamantes lhe haviam rendido muito. E ainda houve a comissão sobre a esmeralda. Depois disso, instalou-se na sala reservada atrás da loja em Hatton Garden, a sala com as balanças, o cofre e as grossas lentes de aumento. E então... Ele ria baixinho. Quando passava pelos grupos de joalheiros nas tardes abafadas, discutindo preços, minas de ouro, diamantes e relatórios vindos da África do Sul, um deles levava o dedo ao lado do nariz e murmurava. Era apenas um murmúrio. Nada mais do que um leve toque no ombro, um dedo junto ao nariz, um zumbido que percorria o grupo de joalheiros de Hatton Garden numa tarde quente. Há muitos anos já. Mas Oliver ainda sentia aquele som vibrar ao longo da espinha. O toque, o murmúrio, que significava: vejam só, o jovem Oliver, o jovem joalheiro, lá vai ele. Naquela época, ele era jovem. Vestia-se cada vez melhor. Primeiro, teve uma carruagem Hanson. Depois, um automóvel. Primeiro, subiu para o balcão superior dos teatros. Depois, desceu para as melhores poltronas. Comprou uma vila em Richmond, com vista para o rio e treliças cobertas de rosas vermelhas. E Mademoiselle colhia uma delas todas as manhãs para colocá-la em sua lapela. Pois bem, disse Oliver Bacon, levantando-se e esticando as pernas. Pois bem. Ficou de pé diante do retrato de uma velha senhora sobre a lareira e ergueu as mãos. Cumpri minha palavra, disse, juntando as mãos palma contra palma, como se lhe prestasse homenagem. Ganhei a aposta. E isso era verdade. Era o joalheiro mais rico da Inglaterra. Mas seu nariz, longo e flexível como a tromba de um elefante, parecia dizer, por meio do estranho tremor das narinas, embora parecesse que todo o nariz vibrava, e não apenas as narinas, que ele ainda não estava satisfeito. Ainda farejava alguma coisa sob a terra, um pouco mais adiante. Imagine um enorme javali num campo rico em trufas. Depois de desenterrar esta e aquela trufa, continua sentindo o cheiro de uma trufa maior, mais negra, enterrada mais longe. Assim também Oliver farejava constantemente, na rica terra de Mayfair, outra trufa, mais negra, maior, mais distante. Então endireitou a pérola na gravata, envolveu-se no elegante sobretudo azul, pegou as luvas amarelas e a bengala, e desceu as escadas com um leve balanço, meio farejando, meio suspirando através do nariz longo e afiado ao sair para Piccadilly. Pois não continuava sendo um homem triste, um homem insatisfeito, um homem à procura de algo oculto, apesar de ter vencido sua aposta? Balançava-se ligeiramente ao caminhar, como o camelo do zoológico que oscila de um lado para o outro enquanto percorre os caminhos asfaltados, carregando em seu olhar os merceeiros e suas esposas, que comem de sacos de papel e atiram pequenos pedaços de papel prateado amassado pelo chão. O camelo despreza os merceeiros. O camelo está descontente com o seu destino. O camelo vê diante de si o lago azul e a fileira de palmeiras. Assim, o grande joalheiro, o maior joalheiro do mundo inteiro, seguia por Piccadilly, impecavelmente vestido, com suas luvas e sua bengala. Mas ainda insatisfeito, até alcançar a pequena loja escura, famosa na França, na Alemanha, na Áustria, na Itália e por toda a América. A pequena loja escura numa rua próxima a Bond Street. Como de costume, atravessou a loja sem dirigir palavra a ninguém, embora os 4 empregados, os 2 mais velhos, Marshall e Spencer, e os 2 mais jovens, Hammond e Weeks, se endireitassem ao vê-lo, olhando-o com inveja. Apenas com um dedo da luva cor de âmbar,
movendo-se lentamente, reconheceu a presença deles. Em seguida, entrou e fechou atrás de si a porta de seu gabinete particular. Então, destrancou a grade que barrava a janela. Os clamores da Bond Street penetraram no aposento. O ronronar distante do trânsito. A luz dos refletores ao fundo da loja incidia de baixo para cima. Uma árvore agitava 6 folhas verdes, pois era junho. Mas Mademoiselle casara-se com o Sr. Peder, da cervejaria local. Ninguém mais colocava rosas em sua lapela. Então, suspirou e fungou ao mesmo tempo. Então, em seguida, pressionou uma mola escondida na parede e, lentamente, o painel deslizou, revelando atrás dele cofres de aço, 6 ao todo, todos de aço polido. Girou uma chave. Abriu um, depois outro. Cada um era forrado com um profundo veludo carmesim. Em cada um repousavam joias, pulseiras, colares, anéis, tiaras, coroas ducais, pedras soltas em cápsulas de vidro, rubis, esmeraldas, pérolas, diamantes. Todos seguros, brilhantes, frios e, ainda assim, ardendo eternamente com sua própria luz comprimida. Lágrimas, disse Oliver, contemplando as pérolas. Sangue do coração, disse, olhando para os rubis. Pólvora, continuou, sacudindo os diamantes para que cintilassem e flamejassem. Pólvora suficiente para lançar Mayfair pelos ares. Alto, alto, muito alto. Jogou a cabeça para trás e soltou um som semelhante ao relincho de um cavalo ao dizer isso. O telefone zumbiu obsequiosamente sobre sua mesa, numa voz baixa e abafada. Ele fechou o cofre. Daqui a 10 minutos, disse. Antes disso, não. Sentou-se à escrivaninha e observou as cabeças dos imperadores romanos gravadas nas abotoaduras. Mais uma vez desmontou a si próprio e voltou a ser o menino que jogava bolinhas de gude no beco onde se vendiam cães roubados aos domingos. Tornou-se novamente aquele garoto astuto e esperto, com lábios como cerejas molhadas. Mergulhava os dedos em cordas de tripas, afundava-os em panelas de peixe frito, desviava-se entre as multidões. Era esguio, ágil, com olhos semelhantes a pedras alisadas pela língua. E agora, os ponteiros do relógio avançavam. 1, 2, 3, 4. A duquesa de Lambourne aguardava sua vontade. A duquesa de Lambourne, filha de uma centena de condes, esperaria 10 minutos numa cadeira junto ao balcão. Esperaria o seu beneplácito. Esperaria até que ele decidisse recebê-la. Oliver observava o relógio em sua caixa revestida de chagrin. O ponteiro avançava. A cada tic-tac, o relógio lhe entregava, assim lhe parecia, um patê de foie gras, uma taça de champanhe, outra de excelente conhaque, um charuto de Maguiné. O relógio depositava tudo isso sobre a mesa à sua frente, enquanto os 10 minutos passavam. Então ouviu passos suaves e lentos se aproximando. Um roçar de tecido no corredor. A porta abriu-se. O Sr. Hammond achatou-se contra a parede. Sua Graça? Anunciou. E permaneceu ali, colado à parede. E Oliver, levantando-se, ouviu o farfalhar do vestido da duquesa enquanto ela percorria o corredor. Então ela surgiu, preenchendo a porta, preenchendo o aposento com o aroma, o prestígio, a arrogância, a pompa e o orgulho acumulados de todos os duques e duquesas condensados numa única onda. E como uma onda que se quebra, ela se quebrou ao sentar-se, espalhando-se, derramando-se e caindo sobre Oliver Bacon, o grande joalheiro, cobrindo-o de cores cintilantes, verde, rosa, violeta, de perfumes, de iridescências, de raios que partiam dos dedos, balançavam nas plumas e relampejavam na seda, pois era muito grande, muito corpulenta, apertada dentro de tafetá cor-de-rosa e já distante do auge da juventude. Como um guarda-sol cheio de babados, como um pavão coberto de penas, que fecha seus babados e recolhe suas penas, assim ela se acomodou e se fechou ao afundar na poltrona de couro. Bom dia, Sr. Bacon, disse a duquesa. E estendeu a mão, que surgiu pela abertura da luva branca. Oliver curvou-se profundamente ao apertá-la.
e quando suas mãos se tocaram, o elo entre ambos foi forjado mais uma vez. Eram amigos e inimigos. Ele era o senhor, ela era a senhora. Cada um enganava o outro, cada um precisava do outro, cada um temia o outro. Cada um sentia e sabia disso sempre que apertavam as mãos naquele pequeno aposento dos fundos, com a luz branca do lado de fora, a árvore de 6 folhas, o rumor distante da rua e os cofres atrás deles. E hoje, duquesa, o que posso fazer pela senhora? Perguntou Oliver muito suavemente. A duquesa abriu seu coração secreto, escancarou. E com um suspiro, mas sem palavras, retirou da bolsa uma longa bolsa de camurça amarela. Parecia um furão magro e amarelado. E por uma abertura na barriga do furão, deixou cair pérolas. 10 pérolas. Elas rolaram para fora da barriga do furão. 1, 2, 3, 4, como ovos de alguma ave celestial. É tudo o que me resta, querido Sr. Bacon, lamentou. 5, 6, 7. Elas continuaram descendo pelas encostas da vasta montanha formada por seu corpo até o estreito vale entre seus joelhos. A 8ª, a 9ª e a 10ª. Ali ficaram, brilhando à luz do tafetá cor-de-flor de pessegueiro. 10 pérolas. Do cinturão Appleby, lamentou. As últimas de todas. Oliver estendeu a mão e segurou uma das pérolas entre o polegar e o indicador. Era redonda, lustrosa. Mas seria verdadeira ou falsa? Estaria ela mentindo outra vez? Ousaria fazê-lo? A duquesa pousou o dedo rechonchudo sobre os lábios. Se o duque soubesse, sussurrou. Querido Sr. Bacon, uma maré de azar. Andara jogando novamente? Aquele canalha, aquele trapaceiro, sibilou ela. O homem da maçã do rosto lascada? Um sujeito perigoso. E o duque era reto como um atiçador, com suíças impecáveis. A expulsaria, a confinaria em alguma propriedade distante se soubesse. O que eu sei, pensou Oliver, lançando um olhar para o cofre. Araminta, Daphne, Diana, lamentou ela. É por elas. As senhoritas Araminta, Daphne e Diana, ele as conhecia, adorava-as, mas era Diana quem ele amava. A senhora conhece todos os meus segredos, disse ela com um sorriso insinuante. Lágrimas deslizaram. Lágrimas caíram. Lágrimas que, como diamantes, acumulavam pó nas rugas de suas faces cor de flor de cerejeira. Velho amigo, murmurou. Velho amigo, repetiu ele. Velho amigo. Como se saboreasse as palavras. Quanto? Perguntou. Ela cobriu as pérolas com a mão. 20.000, sussurrou. Mas a pérola que segurava entre os dedos era verdadeira ou falsa? O cinturão Appleby, ela não o vendera já? Ele chamaria Spencer ou Hammond. Leve isto e teste-o, diria. Estendeu a mão para a campainha. O senhor virá amanhã? Insistiu ela, interrompendo-o. O primeiro-ministro, Sua Alteza Real? Parou por um instante. E Diana, acrescentou. Oliver afastou a mão da campainha. Olhou para além dela, para os fundos das casas da Bond Street. Mas não via as casas da Bond Street. Via um rio cintilante, trutas e salmões saltando, primeiro-ministro, e a si mesmo, de colete branco. E então Diana. Baixou os olhos para a pérola em sua mão. Mas como poderia testá-la à luz daquele rio, à luz dos olhos de Diana? E os olhos da duquesa estavam fixos nele. 20.000, gemeu ela. Minha honra. A honra da mãe de Diana. Ele puxou o talão de cheques para perto de si. Pegou a caneta. 20, escreveu. Então parou. Os olhos da velha senhora no retrato estavam sobre ele. Os olhos da velha senhora que fora sua mãe. Oliver, advertiu ela. Tenha juízo, não seja tolo. Oliver, suplicou a duquesa. Agora era Oliver, não mais Sr. Bacon. Você virá passar um fim de semana conosco? Sozinho nos bosques com Diana. Cavalgando sozinho pelos bosques com Diana. 1.000, escreveu ele, completando a quantia e assinando. Aqui está, disse.
E então se abriram todos os babados do guarda-sol, todas as plumas do pavão, todo o esplendor da onda, todas as espadas e lanças de Agincourt, enquanto ela se erguia da poltrona. E os 2 velhos empregados, e os 2 jovens, Spencer e Marshall, Weeks e Hammond, comprimiram-se atrás do balcão, invejando-o, enquanto ele a conduzia através da loja até a porta. E ele agitou a luva amarela diante deles, enquanto ela segurava sua honra, um cheque de 20.000 libras com a assinatura dele, com toda a firmeza entre as mãos. São falsas ou verdadeiras? Perguntou Oliver, fechando a porta de seu gabinete particular. Ali estavam elas, as 10 pérolas, sobre o mata-borrão da mesa. Levou-as até a janela. Examinou-as sob a lente, contra a luz. Então, era essa a trufa que havia desenterrado da terra. Podre no centro, podre no âmago. Perdoe-me, ó minha mãe, suspirou, erguendo a mão como se pedisse perdão à velha senhora do retrato. E mais uma vez era o menino do beco, onde vendiam cães aos domingos. Pois, murmurou, juntando as palmas das mãos, será um longo fim de semana. Juntos e separados. A senhora Dalloway os apresentou, dizendo que ela gostaria dele. A conversa começou vários minutos antes que qualquer palavra fosse pronunciada, pois tanto o Sr. Serle quanto a senhorita Anning contemplavam o céu, e na mente de ambos o céu continuava derramando seu significado, embora de maneiras muito diferentes, até que a presença do Sr. Serle ao lado dela tornou-se tão nítida para a senhorita Anning que ela já não conseguia ver o céu simplesmente como ele era, mas apenas o céu sustentado pela figura alta, pelos olhos escuros, pelos cabelos grisalhos, pelas mãos entrelaçadas, pelo rosto severo e melancólico, embora lhe tivessem dito que era uma melancolia falsa, de Roderick Serle, e sabendo o quanto aquilo era tolo, ainda assim sentiu-se impelida a dizer: que noite bonita. Tolo, ridiculamente tolo. Mas se não se pode ser tola aos 40 anos diante do céu, que transforma o mais sábio dos homens no imbecil, simples fios de palha, ela e o Sr. Serle, átomos, partículas suspensas ali à janela da Sra. Dalloway, e suas vidas, vistas ao luar, tão longas quanto a de um inseto e nada mais importantes. Bem, disse a senhorita Anning, batendo enfaticamente na almofada do sofá. E ele sentou-se ao seu lado. Seria mesmo falsamente melancólico, como diziam? Impulsionada pelo céu, que parecia tornar tudo um tanto fútil, o que diziam, o que faziam, ela tornou a dizer algo perfeitamente banal. Havia uma senhorita Serle que morava em Canterbury quando eu era menina lá. Com o céu ainda ocupando seus pensamentos, todos os túmulos dos seus antepassados surgiram imediatamente diante do Sr. Serle, numa luz azul e romântica. E seus olhos, expandindo-se e escurecendo, disseram: sim. Somos originalmente uma família normanda que veio com o conquistador. Há um Richard Serle sepultado na catedral. Era cavaleiro de jarreteira. A senhorita Anning sentiu que, por acaso, atingira o homem verdadeiro sobre o qual o homem falso havia sido construído. Sob a influência da lua, a lua que simbolizava o homem para ela, podia vê-la por uma fresta da cortina e bebia pequenos goles de luar. Sentia-se capaz de dizer quase qualquer coisa e decidiu desenterrar o homem verdadeiro, enterrado sob o falso, dizendo para si mesma: avante, Stanley, avante. Era uma de suas palavras de ordem, um estímulo secreto, um chicote com que as pessoas de meia idade frequentemente se castigam por algum vício arraigado. O dela era uma timidez deplorável, ou melhor dizendo, uma espécie de indolência, pois não lhe faltava coragem, mas energia, sobretudo ao conversar com homens, que a intimidavam um pouco. Assim, suas conversas frequentemente se dissolviam em banalidades enfadonhas, e ela tinha pouquíssimos amigos homens. Muito poucos amigos íntimos, de fato, pensou. Mas, afinal, queria mesmo tê-los? Não. Tinha Sarah, Arthur, a casa de campo, o Chow, e, naturalmente, aquilo, pensou ela, mergulhando-se, ensopando-se mesmo sentada ao lado do Sr. Serle no sofá,
naquela sensação que experimentava ao voltar para casa. Algo reunido ali, um aglomerado de milagres que não conseguia acreditar que outras pessoas possuíssem, já que apenas ela tinha Arthur, Sarah, a casa de campo e o tchau, e tornou a mergulhar naquela posse profunda e satisfatória, sentindo que com aquilo e com a lua, que era a música, a lua, podia perfeitamente deixar enterrados aquele homem e o orgulho que ele tinha dos Searle. Não, esse era justamente o perigo. Não devia afundar no torpor, não na sua idade. Avante, Stanley, avante, repetiu para si mesma. E perguntou, o senhor conhece Canterbury? Conhecer Canterbury. O Sr. Searle sorriu, pensando no absurdo da pergunta. Em quão pouco aquela mulher, tranquila e agradável, que tocava algum instrumento, parecia inteligente, tinha bons olhos e usava um belo colar antigo, sabia do que aquilo significava. Perguntar-lhe se conhecia Canterbury. Quando os melhores anos de sua vida, todas as suas lembranças, coisas que jamais conseguira contar a ninguém, mas que tentara escrever, tentara escrever, tudo se concentrava em Canterbury. Aquilo o fez rir. Seu suspiro e depois seu riso, sua melancolia e seu humor faziam as pessoas gostarem dele. E ele sabia disso. Ainda assim, ser querido não compensara a decepção. E se às vezes se alimentava da simpatia que despertava nas pessoas, fazendo longas visitas a senhoras compreensivas, visitas longas, longuíssimas, fazia-o meio amargamente, pois nunca realizara nem a 10ª parte daquilo que poderia ter realizado e sonhara realizar quando era menino em Canterbury. Diante de um desconhecido, sentia renascer uma esperança, porque ninguém poderia dizer que não cumprira o que prometera. E ao cederem ao seu encanto, ofereciam-lhe uma nova oportunidade, aos 50 anos. Ela tocara a mola. Campos e flores e edifícios cinzentos escorreram para sua mente, formando gotas prateadas nas paredes escuras e descarnadas de seus pensamentos, e escorrendo lentamente. Era com uma imagem assim que seus poemas frequentemente começavam. E agora, sentado ao lado daquela mulher tranquila, sentiu novamente o desejo de criar imagens. Sim, conheço Canterbury, disse ele, num tom reminiscente e sentimental, convidando, sentiu a Sra. Anning, a perguntas discretas. E era isso que o tornava tão interessante para tantas pessoas. E foi precisamente essa extraordinária facilidade e receptividade para a conversa que acabara por arruiná-lo, pensava ele frequentemente, enquanto tirava as abotoaduras e colocava as chaves e as moedas sobre a penteadeira, depois de uma dessas festas. E durante a temporada, saía quase todas as noites. E ao descer para o café da manhã, tornava-se completamente diferente, rabugento e desagradável com a esposa, que era inválida e nunca saía, embora às vezes recebesse velhas amigas, em sua maioria, mulheres interessadas em filosofia indiana, diferentes tratamentos e diferentes médicos. Assuntos que Roderick Searle descartava com alguma observação cáustica, inteligente demais para que ela pudesse responder, a não ser com suaves protestos e 1 ou 2 lágrimas. Ele fracassara, costumava pensar, porque não conseguira afastar-se completamente da sociedade e da companhia das mulheres, que lhe eram tão necessárias, e dedicar-se a escrever. Envolvera-se profundamente demais na vida, e nesse ponto cruzava as pernas. Todos os seus movimentos tinham algo de pouco convencional e distinto, e deixava de culpar a si mesmo para atribuir a culpa à riqueza de sua natureza, que comparava favoravelmente a de, por exemplo, William Wordsworth. E já que sentia ter dado tanto às pessoas, achava, apoiando a cabeça nas mãos, que elas, por sua vez, deveriam ajudá-lo. E esse era o prelúdio, trêmulo, fascinante e excitante da conversa. E imagens começavam a borbulhar em sua mente. Ela é como uma árvore frutífera, como uma cerejeira em flor, disse ele, olhando para uma mulher ainda relativamente jovem, de belos cabelos brancos. Era uma imagem bonita, pensou Ruth Anning, bastante bonita. Ainda assim, não tinha certeza de que gostava daquele homem distinto e melancólico com seus gestos. E era curioso, pensou, como os sentimentos são influenciados. Não gostava dele,
embora gostasse daquela comparação entre uma mulher e uma cerejeira. Partes de si mesma flutuavam caprichosamente para cá e para lá, como os tentáculos de uma anêmona do mar, ora encantadas, ora repelidas. Enquanto seu cérebro, distante, frio, suspenso muito acima, recebia mensagens que acabaria por reunir mais tarde, de modo que quando as pessoas falassem de Roderick Searle, e ele era uma figura conhecida, diria sem hesitar: gosto dele, ou não gosto dele. E sua opinião estaria formada para sempre. Um pensamento estranho, um pensamento solene, lançando uma luz esverdeada sobre aquilo de que é feita a convivência humana. É curioso que a senhora conheça Canterbury, disse o Sr. Searle. É sempre um choque, prosseguiu, a senhora de cabelos brancos já se afastara, quando encontramos alguém, nunca haviam se encontrado antes, que por acaso toca a orla de algo que significou muito para nós. Toca por acidente, porque suponho que Canterbury não tenha sido mais do que uma velha cidade agradável para a senhora. Então passou ali um verão na casa de uma tia? Era tudo o que Ruth Anning pretendia contar sobre sua visita a Canterbury. Viu os monumentos e foi embora sem nunca mais pensar nisso. Que pensasse isso. Como não gostava dele, desejava que ele conservasse uma ideia absurda a seu respeito. Pois, na verdade, aqueles 3 meses em Canterbury haviam sido extraordinários. Lembrava-se de cada detalhe, embora tivesse sido apenas uma visita ocasional para conhecer a senhorita Charlotte Searle, uma conhecida de sua tia. Ainda agora, conseguia repetir exatamente as palavras da senhorita Searle sobre os trovões. Sempre que acordo ou ouço trovões durante a noite, penso: alguém foi morto. E ainda podia ver o tapete duro, peludo, com desenhos em losangos e os olhos castanhos, cintilantes e úmidos da senhora idosa, segurando a xícara de chá vazia enquanto dizia aquilo sobre os trovões. E sempre via Canterbury envolta em nuvens de tempestade e flores de macieira lívidas, com os longos dorsos cinzentos dos edifícios. O trovão despertou-a daquele torpor indiferente e excessivamente confortável da meia-idade. Avante, Stanley, avante, disse para si mesma. Ou seja, este homem não escapará de mim, como todos os outros, sustentando essa falsa suposição. Vou lhe dizer a verdade. Eu amava Canterbury, disse. Ele se iluminou instantaneamente. Era seu dom, sua falha, seu destino. Amava? Repetiu. Vejo que amava mesmo. Os tentáculos dela enviaram de volta a mensagem de que Roderick Searle era simpático. Os olhares dos dois se encontraram. Ou melhor, colidiram, porque cada um sentiu que por trás dos olhos, aquele ser recolhido que permanece sentado na escuridão, enquanto seu companheiro superficial e ágil faz todas as acrobacias e gesticulações para manter o espetáculo em andamento, de repente se erguera, lançara fora o manto, colocara-se diante do outro. Era alarmante. Era tremendo. Ambos eram pessoas maduras, polidas até adquirirem uma suavidade luminosa, de modo que Roderick Searle podia comparecer a uma dúzia de festas numa temporada sem sentir nada fora do comum, ou apenas algumas nostalgias sentimentais e o desejo de criar imagens agradáveis, como aquela da cerejeira em flor. E durante todo esse tempo, permanecia estagnado dentro dele, sem jamais ser despertado, um sentimento de superioridade em relação à companhia que frequentava, uma consciência de recursos inexplorados que o fazia voltar para casa insatisfeito com a vida, consigo mesmo, bocejando, vazio e caprichoso. Mas agora, de repente, como um raio branco atravessando a névoa, embora essa imagem surgisse com a inevitabilidade do próprio relâmpago, aquilo acontecera. A antiga exaltação da vida. Seu assalto invencível. Pois era desagradável ao mesmo tempo que alegrava, rejuvenescera e enchia de veias e nervos de fios de gelo e fogo. Era aterrador. Canterbury, 20 anos atrás, disse a senhorita Anning, como quem coloca uma sombra sobre uma luz intensa, ou cobre um pêssego ardente com uma folha verde, porque é intenso demais, maduro demais, pleno demais. Às vezes, ela desejava ter se casado.
Às vezes, a paz fria da meia-idade, com seus mecanismos automáticos de proteção da mente e do corpo contra feridas, parecia-lhe, comparada aos trovões e às flores de macieira lívidas de Canterbury, algo mesquinho. Conseguia imaginar algo diferente, mais semelhante a um relâmpago, mais intenso. Conseguia imaginar alguma sensação física. Conseguia imaginar, e estranhamente, embora nunca o tivesse visto antes, seus sentidos, aqueles tentáculos que ora se encantavam, ora se retraíam, já não lhe enviavam mensagens. Permaneciam imóveis, como se ela e o Sr. Serle se conhecessem perfeitamente. Como se estivessem, na verdade, tão intimamente unidos que lhes bastasse flutuar lado a lado pela correnteza. De todas as coisas, nada é tão estranho quanto o convívio humano, pensou ela, por causa de suas mudanças, de sua extraordinária irracionalidade. Seu desagrado transformara-se agora em nada menos que o amor mais intenso e arrebatador. Mas assim que a palavra amor lhe ocorreu, rejeitou-a, pensando novamente em quão obscura era a mente, com as suas pouquíssimas palavras, para todas essas percepções espantosas, essas alternâncias de dor e prazer. Pois como se nomeava aquilo? Era isso o que sentia naquele momento. A retirada da afeição humana, o desaparecimento de Serle e a necessidade imediata sob a qual ambos se encontravam de encobrir aquilo que era tão desolador e tão degradante para a natureza humana que todos tentavam enterrá-lo decentemente, longe dos olhos. Essa retirada, essa violação da confiança. E procurando alguma fórmula respeitável, reconhecida e aceita para dar-lhe sepultura, disse: claro que façam o que fizerem, não podem estragar Canterbury. Ele sorriu, aceitou aquilo. Cruzou as pernas para o outro lado. Ela cumpriu a sua parte, ele a dele. E assim as coisas chegaram ao fim. E imediatamente desceu sobre ambos aquela paralisante ausência de sentimento, quando nada brota da mente, quando suas paredes parecem feitas de ardósia, quando o vazio quase dói e os olhos, petrificados e imóveis, contemplam o mesmo ponto, um desenho, um balde de carvão, com uma precisão aterradora, já que nenhuma emoção, nenhuma ideia, nenhuma impressão de qualquer espécie surge para alterá-lo, modificá-lo ou adorná-lo. Já que as fontes do sentimento parecem seladas, e à medida que a mente se torna rígida, o corpo também se torna duro, estático, como uma estátua, de modo que nem o Sr. Serle nem a Srta. Anning conseguiam mover-se ou falar. E sentiram-se como se um encantador os tivesse libertado, e a primavera inundasse cada veia com suas correntes de vida, quando Mira Cartwright, tocando o ombro do Sr. Serle com uma leve malícia, disse: eu ouvi em Os Mestres Cantores, e o senhor fingiu que não me viu. Canalha! Disse a Srta. Cartwright. O senhor não merece que eu lhe volte a dirigir a palavra. E então puderam se separar. Um balanço. Como o calor e a aglomeração dentro da casa haviam aumentado, como numa noite como aquela não havia perigo algum de umidade, e como as lanternas chinesas pareciam frutos vermelhos e verdes pendurados nas profundezas de uma floresta encantada, o Sr. Bertram Pritchard conduziu a Srta. Latham até o jardim. O ar livre e a sensação de estar ao relento deixaram Sacha Latham, a alta, bela e algo indolente senhora, ligeiramente desnorteada. Sua imponência era tão grande que as pessoas jamais acreditavam que ela se sentisse perfeitamente inadequada e desajeitada quando precisava dizer alguma coisa numa festa. Mas era exatamente assim. E ela estava feliz por estar com Bertram, em quem se podia confiar, mesmo ao ar livre, para falar sem parar. Se fossem transcritas, suas palavras pareceriam inacreditáveis. Não apenas porque cada observação isoladamente era insignificante, mas porque não havia qualquer ligação entre uma e outra. De fato, se alguém tivesse anotado literalmente tudo o que ela dizia, e uma única noite de conversa sua preencheria um livro inteiro, ninguém poderia duvidar, ao ler aquilo, de que o pobre homem sofria de alguma deficiência intelectual. Nada poderia estar mais longe da verdade. O Sr. Pritchard era um respeitado funcionário público e companheiro da Ordem de Bath,
Mas o que era ainda mais estranho era o fato de ser quase invariavelmente querido por todos. Havia um som em sua voz, algum acento particular, algum brilho na incongruência de suas ideias, alguma emanação de seu rosto redondo, moreno e rechonchudo, e de sua figura semelhante à de um pintarroxo. Algo imaterial e impossível de apreender que existia e florescia independentemente de suas palavras, e muitas vezes até mesmo em oposição a elas. Assim pensava Sacha Latham enquanto ele tagarelava sobre sua viagem por Devonshire, sobre as estalagens e estalajadeiras, sobre Ed e Fred, sobre vacas e viagens noturnas, sobre creme de leite e estrelas, sobre ferrovias continentais e o guia Bradshaw, sobre pescar bacalhaus, apanhar resfriados, gripe, reumatismo e John Keats. Ela pensava nele de forma abstrata, como alguém cuja existência era uma coisa boa. Ia criando-o, enquanto ele falava, numa forma diferente daquilo que dizia e que certamente era o verdadeiro Bertram Pritchard, embora fosse impossível demonstrá-lo. Como provar que ele era um amigo leal e extremamente compreensivo e... Mas então, como tantas vezes acontecia quando conversava com Bertram Pritchard, ela esquecia sua existência e começava a pensar em outra coisa. Era a noite que ocupava seus pensamentos, enquanto tentava reunir-se interiormente e erguia os olhos para o céu. Era o campo cujo cheiro subitamente sentia, a sombria quietude dos campos sob as estrelas. Mas ali, no jardim dos fundos da casa da Sra. Dalloway, em Westminster, aquela beleza, ela que nascera e fora criada no campo, a emocionava justamente por causa do contraste. Havia o perfume do feno no ar e, atrás dela, os aposentos cheios de gente. Ela caminhava ao lado de Bertram. Caminhava quase como um cervo, com uma leve flexão nos tornozelos, abanando-se com o leque, majestosa e silenciosa, com todos os sentidos despertos, os ouvidos atentos, aspirando o ar como se fosse alguma criatura selvagem, porém perfeitamente disciplinada, desfrutando seus prazeres noturnos. Isto, pensou ela, é o maior dos milagres, a realização suprema da raça humana. Onde antes havia canaviais e frágeis embarcações deslizando por um pântano, agora existia aquilo. E pensou na casa sólida, seca, bem construída, cheia de objetos valiosos, vibrando com pessoas que se aproximavam umas das outras, afastavam-se, trocavam opiniões, estimulavam-se mutuamente. E Clarissa Dalloway abria aquele espaço em meio aos desertos da noite, assentara pedras sobre o brejo. E quando chegaram ao fim do jardim, que era na verdade muito pequeno, e ela e Bertram se sentaram em cadeiras de lona, contemplou a casa com reverência e entusiasmo, como se uma haste dourada a atravessasse e lágrimas se formassem sobre ela, caindo em profunda gratidão. Embora fosse tímida e quase incapaz de dizer qualquer coisa quando apresentada repentinamente a alguém, e apesar de sua humildade fundamental, nutria uma profunda admiração pelas outras pessoas. Ser elas seria maravilhoso. Mas estava condenada a ser ela mesma, e só podia, daquele modo silencioso e entusiástico, sentada num jardim, aplaudir a sociedade humana da qual se sentia excluída. Fragmentos de poesia em louvor à humanidade afloravam-lhe aos lábios. As pessoas eram adoráveis e boas, acima de tudo, corajosas, vencedoras da noite e dos pântanos, sobreviventes. A companhia dos aventureiros que, cercados de perigos, continuavam navegando. Por alguma malícia do destino, ela era incapaz de juntar-se àquela companhia, mas podia sentar-se e louvá-la enquanto Bertram continuava a tagarelar. Ele fazia parte dos navegadores, como grumete ou simples marinheiro, alguém que escalava mastros assobiando alegremente. Pensando assim, o galho de uma árvore diante dela pareceu embebido de sua admiração pelas pessoas da casa. Gotejava ouro. Ou permanecia ereto como um sentinela. Fazia parte daquela companhia galante e festiva. Era um mastro do qual tremulava uma bandeira. Havia também um barril encostado à parede, e ela o investiu do mesmo significado. De repente, Bertram, fisicamente inquieto, quis explorar os arredores
e, saltando sobre uma pilha de tijolos, espiou por cima do muro do jardim. Sasha também espiou. Viu um balde ou talvez uma bota. Num segundo, a ilusão desapareceu. Ali estava Londres novamente. O vasto mundo desatento e impessoal. Os ônibus motorizados, os negócios, as luzes diante dos pubs e os policiais bocejando. Depois de satisfazer sua curiosidade e de reabastecer, como um momento de silêncio, suas fontes borbulhantes de conversa, Bertram convidou o senhor e a senhora fulano para sentarem-se com eles, puxando mais 2 cadeiras. E lá estavam outra vez, olhando para a mesma casa, a mesma árvore, o mesmo barril. Só que depois de olhar por cima do muro e vislumbrar o balde, ou melhor, Londres seguindo o seu caminho com absoluta indiferença, Sasha já não conseguia derramar sobre o mundo aquela nuvem dourada. Bertram falava e os fulanos, por nada deste mundo ela conseguia lembrar se chamavam-se Wallace ou Freeman, respondiam, e todas as suas palavras atravessavam uma fina névoa de ouro antes de cair na luz prosaica do dia. Ela observou a sólida e seca casa georgiana. Esforçou-se para recordar o que aprendera na escola sobre a ilha de Torney e os homens em currais de junco, ostras, patos selvagens e neblinas. Mas tudo lhe pareceu um assunto perfeitamente lógico de encanamentos e carpinteiros, e aquela festa, nada mais que pessoas em trajes de gala. Então perguntou a si mesma, qual das 2 visões é a verdadeira? Conseguia ver o balde e a casa, metade iluminada, metade mergulhada na sombra. Fez essa pergunta àquela pessoa que, à sua maneira humilde, havia composto a partir da sabedoria e da força das outras pessoas. A resposta, muitas vezes, vinha por acaso. Já vira seu velho spaniel responder abanando o rabo. Agora a árvore, despojada de seu dourado e de sua majestade, pareceu oferecer-lhe uma resposta. Transformou-se numa árvore isolada num campo alagado. Ela a vira muitas vezes. Vira as nuvens avermelhadas entre os seus galhos, ou a lua fragmentada, lançando reflexos irregulares de prata. Mas que resposta? Ora, que a alma, pois estava consciente dentro de si de um movimento, de alguma criatura debatendo-se para escapar e que naquele momento chamava de alma, é por natureza sem par, uma ave viúva, um pássaro pousado sozinho naquela árvore. Mas então Bertram, passando o braço pelo dela com sua familiaridade habitual, pois a conhecia desde a infância, observou que não estavam cumprindo seu dever e que precisavam voltar para dentro. Naquele exato instante, em alguma rua secundária ou em algum bar, ouviu-se a habitual voz terrível, sem sexo e inarticulada. Um grito, um berro. E a ave viúva, assustada, levantou voo, descrevendo círculos cada vez mais amplos até tornar-se, aquilo que ela chamava de sua alma, tão distante quanto um corvo que se ergue nos ares ao ser espantado por uma pedra lançada contra ele.